Paz, queridos, boa noite, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Deus está me incomodando para fazer um vídeo aqui e o que eu queria falar para você nessa noite é que é tempo de restauração, é tempo de transformação. Sabe, esse momento que nós estamos vivendo é um momento para que nós venhamos a nos dedicar às coisas de Deus. Sabe por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia ela vai nos dizer aqui no livro de Ageu, capítulo 1. Hoje eu escutei essa mensagem e essa mensagem ela ficou sendo trabalhada no meu coração. Olha o que está escrito aqui. A Bíblia está dizendo aqui, no segundo ano, livro de Ageu, capítulo 1, do 1 em diante. No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, do primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebei-vos, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E ao que recebe salário, recebe para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa dela, e edificai a casa, e dela me agradarei. Serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com assopro o dissipei. Porque, diz o Senhor dos exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso o céu vos abre, vos retém o seu orvalho e a terra o seu fruto. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o seu cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das suas mãos. O que eu quero que você entenda nessa mensagem é que o próprio Deus, ele está chamando a atenção do povo de Israel. Pois o povo de Israel ele estava vivendo preocupado com suas vidas. O povo de Israel estava vivendo preocupado com a sua situação, com a sua casa. O povo de Israel ele estava preocupado consigo mesmo. E o que eu quero que você entenda nessa noite, não é pecado você se preocupar com você. Pecado é quando você coloca a sua vida em primeiro lugar do que amar o seu Deus acima de todas as coisas. O que eu quero que você entenda é que esse povo de Israel colocou as casas, as famílias, tudo em primeiro lugar. Mas só que em primeiro lugar tem que ser próprio Deus. Em primeiro lugar tem que ser o reino de Deus. A prioridade é o reino de Deus, a prioridade é o céu, a prioridade é Jesus. E o que eu quero que você entenda nessa noite, meu irmão, é que às vezes a gente coloca prioridade em tantas coisas e acabamos esquecendo de dar prioridade ao reino de Deus. O que eu quero que você entenda também é que o próprio Deus, por conta dessa prioridade que o povo estava dando às suas próprias vidas, o próprio Deus aqui está dizendo que Deus ele reteve tudo que estava para vir de bênção sobre a vida daquele povo, né? Ao invés, eles plantavam, mas eles não colhiam o que era de ser colhido. Um exemplo, ele plantava 10, só colhia 3. E assim vai sucessivamente. A vida financeira deles não era uma vida financeira abençoada. Acredito que pela vida financeira não ser abençoada, eles não tinham uma família abençoada, eles não eram felizes. Olha, irmão, o que eu quero dizer para você nessa noite é que talvez a felicidade não está chegando
na sua casa, no seu lar, porque falta alguma coisa. E sabe que eu falo para você o que é que está faltando? Vou dizer agora, o que está faltando é a presença de Deus, é a prioridade ao reino de Deus. Irmão, quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, quando você coloca a sua fidelidade a Deus em primeiro lugar, quando você é fiel nos seus dízimos, quando você é fiel nas suas ofertas, quando você é fiel em todos os sentidos, você pode ter certeza que o Senhor dos Exércitos, Ele é fiel para com você. Aí você fala, não pastor, o senhor está dizendo que só se eu for fiel no meu dízimo, na minha oferta, Deus vai ser fiel para mim? Não, eu estou dizendo em todos os sentidos. Isso mesmo, em todos os sentidos. Felicidade. A Bíblia, quando ela fala assim, que quando Deus ele fala aqui que o povo não quer edificar a casa, que o povo não quer restaurar a casa de Israel, a casa de Israel está em ruínas, o próprio Deus, ele está falando a respeito de nós, porque no livro de Coríntios, a Bíblia vai dizer que nós somos templo e morada do Espírito Santo, e quando nós nos colocamos no lugar de templo, é necessário que nós venhamos restaurar o nosso coração, restaurar, irmão, mas eu estou magoado, eu estou triste, eu estou abatido, eu estou desse jeito. Irmão, lança a tua ansiedade nas mãos do Senhor Jesus Cristo, e o mais ele fará, você pode ter certeza disso. Não importa o que você fez ou deixou de fazer, se você se arrepender nessa noite, você pode ter certeza que Deus ele vai abençoar a tua casa, que Deus ele vai abençoar a tua família. Porém, é necessário que você coloque Jesus, o Senhor nosso Deus, o Eterno, em primeiro lugar em todos os sentidos da sua vida. Isso mesmo. Às vezes a gente declara amor ao nosso familiar, às vezes colocando o nosso familiar no lugar do próprio Deus. Às vezes o nosso amor é tão grande pelo nosso familiar que acaba tomando o espaço de Deus, e Deus ele não divide sua glória com ninguém. Irmão, espero que essa mensagem tenha tocado ao seu coração. É tempo de restauração. Restaure o seu coração, restaure a sua alma, refaça a sua aliança com Deus, que eu tenho certeza que as janelas do céu se abrirão e derramarão sobre você bênçãos sem medidas. Que Deus abençoe. Forte abraço.